E aí galera, tudo certo? O Wellington Arruda mais uma vez aqui na cobertura do IT Forum X para o IT Forum 365 e agora a gente vai trocar uma ideia com o Daniel Cassiano, diretor de dados da Luiza Labs, é isso mesmo, Daniel? Isso mesmo. Cara, e vem cá, para se tornar um diretor de dados, o que a gente precisa ter em mente? É mais tecnologia? É mais pensar nas pessoas? É mais uma junção das coisas? Pensar em partes para juntar um todos? Porque dados basicamente são isso, né? São micropartes que se tornam uma parte, uma grandíssima parte, é um bolo de coisas. E como que a gente chega a ser um diretor de dados? O que a gente precisa passar até chegar a ser um diretor de dados? Bom, Wellington, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Obrigado por estar aqui, cara. Cara, eu acho que o principal é você ter o domínio estratégico sobre o assunto dados. Acho que esse talvez seja o seu skill técnico principal. Mas não dá para dizer que não é fundamental também você ter capacidade e competência para lidar com pessoas, para liderar pessoas, né? Afinal de contas, nós somos um time de dados, temos muitas pessoas com diversas skills, desde pessoas com nem formação superior até pessoas com PhD, mas todas elas no fim são pessoas. Então, no fim de tudo, a gente está lidando com pessoas que são a grande engrenagem desse nosso sistema. Então, acho que a minha balança está sempre entre conseguir extrair o melhor das pessoas no dia a dia, mas como pessoas, como contribuidores individuais dentro da empresa, mas também buscando o que eles têm de melhor científica ou tecnicamente. Perfeito. Agora, uma questão que eu tenho foi até uma dúvida que eu estava falando antes. Para a gente construir um time de dados, a gente precisa usar somente dados para selecionar esse time, porque é muito complexo. Tem um caso recente que eu publiquei no itforum365.com.br, eu não lembro agora de cabeça em qual país e qual empresa fez isso, mas tem uma consultoria que ela contrata pessoas para grandes empresas somente com base em dados. E usando tecnologia, um algoritmo de reconhecimento facial. Eles têm a tecnologia de reconhecimento facial, eles têm um algoritmo que identifica vários pontos da face da pessoa, da expressão da pessoa, para identificar se aquela pessoa talvez seja mais indicada para o cargo ou não. Isso não me parece 100% democrático ou 100% verdadeiro. Você não está trocando ideia com a pessoa, você está analisando expressões faciais da pessoa. Dá para montar um time de dados só se baseando em dados, em algoritmos ou não? Ou tem que ter uma mistura também dessas coisas? Eu tenho uma opinião bastante clara sobre isso e acho que até me identifico bastante com esse que é um ponto cultural, inclusive do Magazine Luiza, né? A gente é uma empresa que gosta muito do calor humano. Então a gente até se autodenomina uma empresa de varejo, de vendas com pontos físicos e calor humano. Então eu não vejo muito como a gente atualmente selecionar pessoas só por dados, por algoritmos ou enfim, qualquer tipo de técnica que faça algum tipo de reconhecimento. Invariavelmente pode ter uma grande margem de acerto. Acho que se você estiver falando de uma amostra muito grande, então estou contratando milhares de pessoas, talvez com alguns requisitos claros você consiga ter um sucesso. Mas invariavelmente no nosso dia a dia, por exemplo, para montar o nosso time de dados dentro do Luiza Labs, a gente olha indivíduo por indivíduo. Então o indivíduo ele é único para mim. Hoje, se eu tento trazer uma pessoa para um time, eu quero desde a formação até questões pessoais, experiências de vida, tudo isso conta para mim. E eu acho que se a gente tiver algoritmos para fazer uma recomendação nesse sentido, a gente pode chegar próximo com muito treinamento e acho que isso é uma coisa muito para o futuro. Mas invariavelmente hoje para a gente a variável calor humano ela ainda ela tem um peso muito grande. Não substitui de forma alguma, né? Não, pra gente não. Pra gente o calor humano ainda é muito importante. Perfeito, cara. E o que faz exatamente o time de dados do Magalu? Eles recolhem informações, dados de uso, de compras, etc., de ofertas talvez, cuidam da operação. O que especificamente faz um time de dados dentro da Magalu? Bom, a gente é responsável por toda a estratégia de data dentro da empresa, né? Então um dos nossos pilares é a cultura data-driven. Falando especificamente disso, esse é o nosso grande objetivo lá dentro. Então isso passa desde estruturar todos os dados da empresa, seja ele para uma camada analítica, enfim, seja para você tomar decisões, fazer análises em cima disso, como a construção de inteligência, machine learning, inteligência artificial, enfim, alimentando sistemas lá dentro. Então nosso time ele é muito misto em questão de perfil, desde
cientistas de dados, analistas de dados, machine learning engineers, especialistas em bases de dados, desenvolvedores, enfim, é um time bastante misto nesse sentido. A nossa missão é democratizar os dados e o acesso à inteligência dentro da empresa. Inclusive, isso é o que a gente leva como missão escrita dentro do nosso dia a dia. Então, tudo que for tangenciando isso, a gente é o owner nesse sentido. E a gente atua para a empresa inteira. A gente não é focado em, por exemplo, só o digital ou só a operação de loja. A gente atua para o grupo inteiro. Não, perfeito. Então o volume de dados que vocês trabalham é incrivelmente alto. É muito grande. Vem cá, uma dúvida que eu tenho. Quando a gente fala de dado, obviamente a gente tem um período temporal. Então dados, sei lá, de 2002 ou 2003, 2004, eles são considerados velhos, assim. Só que esse tipo de dado é o que vai alimentando algoritmos. Então, existe dado velho, de fato, de certa forma? Dá pra gente considerar um dado velho ou não utilizável, pegando um gap de tempo de 10, 15, 20 anos? Ou é tudo dado? Tudo serve para alimentar algoritmo, tudo serve para algum propósito, mesmo tendo 10, 15, 20, 30 anos? A resposta prática é tudo sim serve para algum propósito, mas esse dependendo do tipo de problema que a gente está solucionando, o dado pode determinar um certo viés no resultado final do que a gente está buscando. Então, tem problemas onde faz sentido você olhar 5, 10 anos, mas tem problemas onde faz sentido você não olhar mais do que 2. Isso depende de caso a caso. Então, no geral, é comum também a gente estou resolvendo um problema, para essa fase do problema faz sentido olhar para esse dado em 20 anos. Daqui para frente, só me interessa traçar essa curva com 2 a 5 anos para frente. Então, varia um pouco do problema, mas no geral, dentro do Magalu, a gente parte da premissa de que nenhum dado deve ser jogado fora. A gente quer armazenar tudo, obviamente dentro do que é possível ser armazenado. Com certeza. E tem uma grandíssima base de dados armazenada, requer, obviamente, mais segurança. E segurança, a gente está falando de tecnologia. E tecnologia a gente sabe que não tem uma fórmula que é 100% certeira, 100% fechadinha, que vai te garantir 100% de segurança. Óbvio que a gente pode colocar 1 milhão de camadas, o que é o essencial, né? Para a gente garantir uma segurança, ainda mais com a base de dados enorme, como você falou, nenhum dado deve ser jogado fora, etc, etc. Qual que é a visão da empresa? O que a empresa tem feito para garantir que esses dados sejam muito bem utilizados, mas também muito bem guardados hoje em dia? Em questões tecnológicas, a gente veio se estruturando, acho que de um ano para cá, inclusive com o advento da LGPD vindo para o Brasil, onde todas as empresas estão passando inevitavelmente por uma transformação relacionada a dados, isso sejam dados que são internos ou os dados que são usados para plataformas externas. O que a gente veio fazendo foi se estruturando, criando camadas de governança nisso. Então, a gente, inclusive, reforçou muito o nosso time de segurança da informação, de compliance dentro do Magalu. São diretorias separadas hoje, enfim, tem focos determinados para isso. A gente parte do pressuposto que todo dado lá dentro, quando uma vez entrou dentro da plataforma, nossos processos anonimizam esses dados, a gente tem uma série de processos que tiram a particularidade ou a informação peculiar do cliente. Então, hoje, um algoritmo, por exemplo, da gente que estiver trabalhando com uma informação que pode gerar uma personalização de compra, por exemplo, com sistema de recomendação, ele não sabe quem é o cliente. Então, ele está gerando um resultado para aquele cliente, mas ele não sabe o CPF do cliente, ele não sabe o sexo, enfim, qualquer tipo de coisa nessa linha. Isso foi uma estratégia que a gente adotou já há um tempo atrás, para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema assim. A gente tem uma governança rígida nesse sentido, com diversas políticas internas, e assim, a gente bate bastante pesado nessa tecla. Muito bom, cara, muito bom, eu acredito, eu confio. Uma outra pergunta agora, uma última para a gente fechar esse papo. Para o futuro a gente sabe que tem muita tecnologia que vai automatizar basicamente todos os empregos e todas as empresas vão se tornar empresas de tecnologia basicamente, né? Só que quando a gente fala de automatizar os empregos, tipo, a maioria pensa, eu vou perder o meu trampo, eu não vou ter mais o que fazer, se uma máquina consegue fazer o que eu faço, eu não vou ter mais o que fazer. E não é exatamente isso. Obviamente tem muita profissão que vai precisar passar por mudanças maiores do que as outras. Eu, por exemplo, eu parto do pressuposto de que se uma máquina consegue escrever um lead, consegue escrever metade de uma matéria, pô, beleza, bacana, você consegue adiantar uma redação, mas você não consegue ser uma redação. E com dados é a mesma coisa, você pode ter um monte de máquina ali para ler dados, para saber lidar com dados, para segmentar tudo, mas não vai ter o mesmo olhar humano. Você comentou antes do calor humano, isso também deve ser visto com mais frequência daqui para frente, mesmo pensando na automação, na adoção de novas tecnologias, em relação ao time de dados, aos empregos ligados ao uso de dados,
ou talvez seja uma profissão que esteja um pouco mais, digamos assim, ameaçada, entre aspas. Ameaçada não, porque a gente sabe que trabalhar com dados, cara, daqui para frente vai aumentar bastante, mas é uma profissão que tem que estar muito bem segmentada, porque a gente vai ter muita automação, vai ter muita tecnologia trabalhando ali para segmentar esses dados. Como que você consegue imaginar esse futuro? Olha, a gente tem casos, inclusive, eu posso citar um caso aqui onde aconteceu isso na prática, dentro lá do Magalu. Quando a gente construiu a nossa plataforma, que são algoritmos responsáveis pela precificação dos produtos dentro do e-commerce. Então, hoje, mais de 90% dos nossos produtos são precificados dinamicamente por algoritmos e não tem humanos ali tomando ações sobre isso. A gente teve uma grande resistência no começo do pessoal que trabalhava fazendo esse trabalho de precificação justamente por essa questão, de entender que eles, no primeiro momento, perderiam o seu emprego. Na verdade, não. Na verdade, você passa a fazer menos trabalho operacional. Então, assim, no estado que a gente está hoje, na era digital e de sistemas e plataformas, a gente ainda tem um caminho grande onde a máquina vai comendo muito do que a gente faz operacional hoje. E o nosso trabalho vai passar a ser muito mais gerencial, analítico, tomador de decisão. A máquina vai passar a fazer o que a gente ficaria apertando botões. A gente ficaria movendo coisas de um lado para o outro. Então a máquina vai começar a fazer muito mais isso para a gente e a gente vai mais trabalhar com os resultados, com uma parte mais analítica e com inputs de volta para a máquina. Então, por exemplo, no caso da precificação, ao invés de um analista, uma pessoa que cuida desse projeto, dela ficar sendo responsável por tomar as decisões de precificação, ela passou a ser responsável pelo drive que ela dá para a máquina. Eu quero mais margem, eu quero mais receita, eu quero mais quantidade de pedidos, enfim, ela dá esse drive para a máquina, acompanha os resultados e vai pilotando daí para frente. Então, a minha visão é de que a gente vai muito nessa linha ainda, não vejo num curto prazo máquinas substituindo totalmente os humanos, eu acho que ainda tem um longo período, mas sim, de fato, acredito que a gente vai ter transformações em profissões. A gente vai ter transformações claras, como eu vejo dentro de tecnologia, figuras que antigamente eram super importantes, de repente elas não têm mais tanta necessidade porque a máquina foi substituindo. Mas essas pessoas têm um conhecimento que elas automaticamente vão se alocando para outras coisas. Então é o que a China passou muito, na verdade, né? E lá para eles é super comum, inclusive, profissões que meio que se acabam e a pessoa tem que pivotar para um outro tipo de role dentro do mercado. Então, assim, acho que a gente ainda tem um longo caminho de automatização de processos, com a máquina pegando isso. E aí, no futuro, sim, eu vejo que a gente vai ter algumas mudanças no mercado. A gente tem que colocar também educação nesse meio, né? Porque se a gente vai automatizar os trabalhos operacionais, então a galera do operacional tem que ter um acesso mais democrático à educação para que não fique estagnada, né? Para que não aconteça esse lance de perder o emprego e agora o que eu faço da vida? Exatamente. Perfeito, Daniel. Obrigadão, cara, pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Gente, mais informações sobre o Magazine Luiza, sobre o IT Forum X, sobre o IT Forum 365, óbvio, itforum365.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal da gente que tem muito vídeo da cobertura aqui do IT Forum X. Eu falei, veja mais informações do IT Forum 365 no IT Forum 365. Vocês pegaram essa? Essa foi boa, né? Valeu, gente. Tchau, tchau.